Então, pessoal, eu fiz questão de começar o vídeo já nesse slide mesmo para lembrar você onde é que a gente parou, né? A gente viu que utilizando x0 igual a 1,5, nessa função de iteração, a gente demorava 10 iterações para até chegar no x11 como uma raiz com um erro abaixo de 10 na menos 4, vamos dizer assim, né? E se eu usasse o x0 igual a meio? Lembra que daqueles intervalos, eu não vou voltar todas as animações, que é bastante coisa, mas o meio ele está dentro de um dos intervalos que eu tinha estipulado de raiz, o 0, 1. Opa, então é um x0 perto de uma das raízes já. De repente ele vai ter um comportamento melhor. Vamos verificar como é que vai ficar a convergência então. Aqui, pus só duas linhas aqui porque é suficiente, tá? Com o x0 eu vou calcular o x1, que vai dar 0,3333 aqui, vai dar 1/3. Jogo na função f e a imagem dele já é um 0,037. Calculo o x2 a partir do x1 e a imagem dele já caiu para casa de 10 na menos 5. Ou seja, se o meu erro fosse 10 na menos 4, menor que 10 na menos 4, já seria suficiente. Já seria, com uma iteração, já seria suficiente aqui. Mas, se eu quiser um erro ainda menor, eu posso aplicar mais uma vez aqui na função de iteração e ver que o meu erro já despenca lá para baixo de 10 na menos 11. Tá? Então, a escolha do x0 ela é essencial. A escolha de um chute inicial próximo da raiz ajuda bastante, porque aí você tem um método que converge rapidamente, tá ok? Assim como a gente viu lá no começo desse conteúdo, que a gente tinha que escolher com sabedoria o intervalo, isolar as raízes, aqui no método de Newton, a escolha do chute inicial ele é essencial, tá? Cabe ressaltar que o algoritmo do método de Newton ele é semelhante ao algoritmo do método do ponto fixo. É o mesmo algoritmo, basicamente, porque a gente viu que é o mesmo método. A diferença é a determinação da função de iteração, tá bom? Então aí, deixo para vocês aí pensarem nesse algoritmo. A única coisa que vai mudar é que você vai sempre ter essa função de iteração fixa ali. E aí eu queria fazer, para terminar agora, uma comparação entre os métodos. Eu vou fazer mais comparações dessa na aula síncrona, beleza? Eu vou deixar justamente a nossa próxima aula síncrona para comparar os dois métodos que a gente viu hoje com o método da bissecção visto na outra aula. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função f de x, lógico, a equação é f de x igual a 0, que eu quero encontrar as raízes. Eu sei que existe uma raiz entre 1 e 2. Como que eu sei isso, professor? Vamos lembrar. Você pega lá a sua científica e digita lá a tua função. Então você vai ter lá e elevado a... só um pouquinho aqui. Aí. E elevado a menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Aquele menos lá, lembrando, ele não está elevado ao quadrado. Menos cosseno de 1. E lembra que a sua calculadora tem que estar em radiano. Não pode, cuidado. Às vezes tem gente que fala, poxa, professor, mas o meu resultado não está batendo com o do professor. Mas a tua calculadora está em grau. E aí dá errado mesmo. Então essa imagem dá negativa. Usando o 1 no lugar do x, f de 1, vou até anotar aqui para nós aqui no cantinho, f de 1 dá menos 0,17. Aproximadamente, tem mais coisa aí. Se eu troco esse 1 por 2, então eu vou ter o e elevado a menos 2 ao quadrado, menos cosseno de 2. E essa imagem, f de 2, vai dar 0,43. Opa, isso me garante que entre 1 e 2 tem uma raiz. Tá bom? A partir do princípio que eu já conhecia essa informação. Agora, então, eu vou buscar um erro menor, né? Lógico, que o epsilon, que ali o meu epsilon vai ser 10 na menos 4. Então eu quero um erro menor do que 0,0001. Ok? Eu quero as 4 primeiras casas decimais iguais a 0 pelo menos. O método da bissecção ele vai começar pelo intervalo. 1 e 2. Então na primeira iteração ele vai calcular para 1,5,
e aí ele vai ver qual ele elimina. Se elimina 1, elimina 2, aí diminui o intervalo e continua, e continua, e continua, e continua. O método da bissecção, para um erro de 10 elevado a menos 4, ele vai precisar de 14 iterações. Lembra que o método da bissecção eu conseguia determinar o número de iterações antes de começar a resolver, baseado no erro que eu queria. Tá bom? Veja que ele chegou nessa raiz, 1,44741821. Aqui tem mais coisa, tá? Mas a gente terminou aqui a representação com essa quantidade de algarismos. E a função ainda não é zero, não é a raiz exatamente, mas nota que está muito perto, 0,000021, tá bom? Se eu jogo o método do ponto fixo, e aí eu preciso determinar qual foi a função de iteração usada, tá? Então a função de iteração usada foi essa daqui. Não cabe agora fazer toda a demonstração, mas ela foi calculada antes. E aí eu parto de um chute inicial x0 igual a 1,5. Nota que eu vou chegar numa raiz muito próxima dessa daqui, ó. 4474 passou para 4475. Quando eu jogo esse valor na função, 0,000070. Aí você fala para mim, professor, ó, a aproximação da bissecção foi melhor do que a aproximação do MPF. Acontece que aqui eu usei só 6 iterações. Então o custo computacional para isso foi relativamente menor. Ok? Para uma aproximação tão boa quanto, porque está abaixo do epsilon que ele pediu. Se eu usasse o método de Newton com o mesmo x0, o que vai mudar no método de Newton? A função de iteração, que vai seguir aquele padrão. Φ de x igual a x menos f de x dividido pela derivada f' de x. Se eu usar o método de Newton, jogo 1,5, ele vai fazer apenas 2 iterações. O x2 dele já vai chegar nisso aqui, ó. 1,44741635. Vê que a diferença para a raiz do método da bissecção aconteceu na sexta casa decimal. As 5 primeiras casas são exatamente iguais. Na sexta casa ocorreu uma divergência. E a imagem para isso aqui? Olha só, bem mais precisa. 5 zeros para daí vir um 1. Então ele é menor que 10 na menos 5. Ele é menor ainda do que o limitante de erro que tinha dado. Professor, mas então não dá para fazer uma iteração a menos? Provavelmente não. Com uma iteração a menos ainda não teria reduzido o erro abaixo do epsilon. Tá? Mas com 2 iterações. Gente, é 7 vezes menos iterações. Então é muito menos trabalho computacional. Esse é só um exemplo. A gente vai ver mais alguns exemplos aí dessa comparação na aula síncrona na próxima aula, tá? O que a gente pode garantir é que o método de Newton apresenta um desempenho melhor? Sim. Mas cabe lembrar que ele está atrelado a uma boa escolha do x0. Lembra que eu fiz um outro exemplo ali, que eu escolhi um x0 e ele chegou lá em 10 iterações para conseguir essa boa solução, né? Aqui foram 2, mas foram 2 porque eu parti de um x0 interessante. Um x0 1,5 está muito perto do 1,44, tá bom? E veja que a bissecção ela vai para a mesma raiz inicial, porque o ponto médio entre 1 e 2 é 1,5 também. Perceberam que eu parti do mesmo ponto para as 3? E aí a diferença é que essa daqui chegou muito mais rápido então na raiz. Tá ok? Bom, pessoal, na aula síncrona eu vou comentar com vocês a ideia de um método híbrido, tá? Que seria usar a bissecção por algumas etapas para reduzir o teu intervalo. Às vezes o teu intervalo é muito grande e por isso o método de Newton ou o método do ponto fixo podem se bater. E na sequência daí usar o método de Newton. Então você faz a bissecção com um epsilon grande, né, suficientemente pequeno só para você reduzir. Por exemplo, o meu epsilon vai ser 10 na menos 2 só. Então eu quero uma bissecção onde o epsilon seja 10 na menos 2. Legal, ele vai fazer rapidinho. Em 7 passos ele chegou nisso daqui. E aí depois eu venho para o método de Newton e coloco um novo epsilon de 10 na menos 7. E aí eu vou ver que ele vai rapidamente convergir, porque ele já vai ter feito uma boa aproximação inicial. Beleza? Isso aí a gente deixa então para trabalhar na próxima aula síncrona.
E por hoje era isso. Fechamos aqui a aula de hoje.